Um cristão, diante de marcas que se posicionaram publicamente e que explicitamente colocaram suas posições a respeito disso, ele precisa entender algumas questões. Bem, a gente está falando de empresas privadas e o dono de uma empresa, ele tem liberdade de colocar suas posições, principalmente dentro de sociedades democráticas de direito e de liberdade econômica. Então nós estamos falando das sociedades ocidentais, principalmente nas sociedades de liberdade econômica mais ou menos como a do Brasil. Ele tem liberdade para fazer isso. E o cristão também tem liberdade de optar por não consumir os produtos dela e boicotá-las. Isso é uma das posições, mas isso é muito pouco do que o cristão pode fazer. Geralmente é isso que se faz, vão nas redes sociais, anunciam e discutem bastante sobre o boicote dessas marcas, mas é uma postura muito reativa e muito pobre diante do que se pode fazer. É claro que isso é uma das coisas que podem ser feitas e que é um primeiro passo para se levantar a discussão. Muitas vezes isso é um ponto que se discute no que envolve todas as questões, não só culturais, mas também econômicas que estão envolvidas na discussão, por exemplo, do interesse da indústria cultural, que também tangencia questões como a do aborto, mas um cristão também tem que pensar algo que, por exemplo, Andy Crouch, ou então, por exemplo, James Davidson Hunter, que são autores que estão questionando a produção de artefatos culturais, a produção de antagonismo cultural, ou seja, cristãos que não só são reativos na cultura em que estão inseridos, mas que também estão pensando alternativas. Não basta só nós dizermos que nós não vamos consumir de determinada marca, que nós simplesmente vamos cancelar determinado estúdio que está produzindo, ou vamos cancelar nossa assinatura de determinado streaming porque eles se mostraram a adotar determinada orientação sexual ou um protagonismo em determinada área, mas pensar o que nós podemos fazer para favorecer uma cultura, criar um ambiente de outro valor, ou então algo que o Royal Kuiper tem desenvolvido, que é fazer florescer capital moral. Como nós vamos cultivar capital moral nas sociedades em que nós estamos? Com essa metáfora, é uma metáfora, capital moral. Está falando de uma metáfora financeira, então é claro, é uma metáfora, a moralidade ela não diz respeito a algo financeiro, mas como o capital ele demora para ser acumulado, então você não tem dinheiro de uma hora para outra, você não tem capital de uma hora para outra, então você demora a acumular e você gasta de uma maneira muito rápida se você não é frugal na maneira de administrá-lo. Mesmo que você herde capital, mesmo que você seja um herdeiro, como se tornou comum de se falar hoje em dia, você precisa ter sabedoria na maneira como você usa aquilo que você recebeu. E o cristianismo e a sociedade ocidental como um todo, ela herdou o capital moral da cristandade, mas ela tem sido pródiga, ela tem sido gastadora daquilo que é a moralidade judaico-cristã que ela recebeu. Claro, o cristianismo não é só sua moralidade, mas ela tem uma ética também. E os cristãos não têm sido capazes de não só boicotar, mas apresentar novas metáforas, novas posturas, novas decisões na esfera pública para mostrar o que é a boa vida cristã. Mostrar o que isso significa nas artes, na cultura pop, na educação, na filosofia, na ciência. Mostrar na internet, nas mídias, o que isso significa. Então, um cristão que depara-se com isso, ele tem o desafio de mostrar alternativas à boa vida, fazer capital moral florescer, ou seja, gerar capital moral. Isso é difícil, então, de gerar, fácil de gastar, difícil de acumular. E quando isso acaba, quando numa sociedade, numa civilização, a moralidade dela, o capital moral dela acaba, a gente entra em colapso
colapso moral. É isso que nós podemos estar a caminho de um colapso moral, e a grande preocupação então que os cristãos devem ter, mais do que ver uma ou outra empresa aqui ou acolá colocando seus posicionamentos públicos a respeito de uma ou outra posição a respeito de sexualidade. Muito mais preocupados nós deveríamos estar em pensar essas questões em níveis mais rigorosos, em níveis mais refinados no que diz respeito a um desenvolvimento e uma publicidade do que é a boa vida cristã nos seus mais diversos níveis de capacidade de comunicar isso para as novas gerações.